E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Didática Tech. Vamos então dar sequência aí no nosso estudo dos tipos de dados na linguagem R, certo? A gente já passou aqui então pelo armazenamento numérico, de caracteres, de fatores, armazenamento lógico, certo? A partir daí, então, a gente pode ir para as estruturas de dados. Quando a gente está falando aqui em armazenamento lógico, fatores, caracteres e numérico, a gente está falando de um tipo específico de um dado, né? Eu tenho uma variável, por exemplo, a variável L1 aqui, eu tenho dentro dela um dado armazenado, uma sequência de dados, né? Quando eu estou falando de vetores, então, né, entrando aqui, significa que esses dados que eu tenho dentro de L1 vão ser de um único tipo, certo? Então, dentro da variável L1, se ela só tem dados lógicos, por exemplo, ou se ela só tem dados numéricos ou caracteres, significa que eu estou falando de um vetor, tá? Tu pode estar se perguntando, mas por que que isso é importante, né? Por que que não é simplesmente só a variável? É que existem outras situações. Eu posso ter, por exemplo, uma variável com uma diversidade de dados ali. Eu posso ter dados numéricos, dados lógicos, strings, caracteres, e assim por diante. Eu posso ter um data frame que é ainda mais complexo, posso ter uma matriz, enfim. Uma variável, ela pode ter vários tipos diferentes da estruturação dos dados que existem nelas, né? Então, por isso é importante a gente conhecer esses tipos de dados aí, né? Esses tipos de estruturas. E a mais simples delas são os vetores, certo? Então, é basicamente isso com relação ao vetor, tá? É apenas um tipo de dado, então, quando eu tiver uma variável que ela é um vetor, eu não vou ter como misturar dados numéricos e caracteres, por exemplo, não vou ter como fazer esse tipo de coisa. Num vetor também, tá? O meu comprimento do vetor, aqui o length do vetor, certo? Vai sempre refletir o número de dados que eu tenho dentro desse vetor. Por exemplo, eu tenho um vetor de nomes ali, né? Criei uma lista de nomes, tem 100 nomes dentro desse meu vetor, dessa minha variável nomes, por exemplo. Se eu tiver 100 nomes lá dentro dessa variável, cada nome numa posição diferente, quer dizer que o comprimento da minha variável nomes vai ser 100, certo? Isso a gente vai ver que em outros casos, não necessariamente esse comportamento vai se repetir, né? Então já é mais uma característica aí para vocês observar com relação aos vetores, certo? Para a gente conferir então se uma variável que a gente tem é um vetor ou não, a gente tem a função is.vector. Isso é importante, tá? Em alguns casos tu pode precisar saber, mas eu estou trabalhando com vetor mesmo ou não? De repente ali no meio do teu script, no meio do teu código tu não sabe, tu importou algum conteúdo de outro lugar, tu pode usar a função is.vector e conferir. Tu vai colocar is.vector e o nome da variável que tu quer. No caso nomes é um vetor do tipo caractere, certo? Com relação à variável horas, é um vetor também, a gente pode conferir, né? Verdadeiro, e o tipo dela é numérico. É um vetor com dados numéricos dentro desse vetor, ou seja, dentro dessa variável. E o vetor lógico aqui é a mesma coisa, L1 é um vetor, e o tipo dos dados que temos dentro desse vetor lógico é lógico. Pessoal, com relação aos vetores seria isso, tá? Realmente é bem simples, é isso que vocês precisam saber, é isso que vocês precisam estar cientes para dar sequência aí no curso e no estudo da linguagem R, principalmente focado em Machine Learning e análise de dados, que é o nosso foco aqui, né? Então, a partir disso, a gente pode dar sequência aí a um aprofundamento um pouco maior, né, nas estruturas de dados, começar a trabalhar com outras, que a gente vai dar sequência então aí nas próximas aulas. Na próxima a gente segue então com a lista, certo? Encontro vocês no próximo vídeo.